Eu também sou adepto desse esporte nacional de falar mal de governo. Agora, eu acho que nós não podemos, neste espaço aqui, Mas corrermos... não é deste governo. Não, eu falo mal de governo. Eu tenho esse esporte, eu sou adepto desse esporte nacional, da instituição. Este, então, e não é esporte, este, não. Então, agrava tudo. Isso é só um modo de dizer. Ciro, não é esporte, É só um modo de falar bem-humorado. Eu sei que é modo de falar bem-humorado, mas eu enfatizo, não é um esporte. Uma coisa triste. Mas, evidentemente... Esporte é alegria. Falar sobre governo é uma tristeza. Eu respeito muito. Eu respeito muito, até porque você, com seu carisma e a sua tese simples, já empolgou o auditório, então, mas eu vou insistir aqui numa coisa. E vou apanhar como comentário derradeiro o seu próprio depoimento. Vou abstrair essa coisa que me ofende um pouco, o negócio de Collor, porque é um estigma preconceituoso contra os homens da minha geração e os homens que vêm da região de um país. Eu acho que você é diferente do Collor. Não, eu sou substantivamente diferente, mas não devo eu dizer isso, as pessoas é que devem avaliar e me darem pelo menos o benefício da dúvida, senão confundirão um homem limpo, que fez da sua vida um exemplo de dignidade, pelo menos nesse aspecto, com um outro que falhou moralmente de forma grave com a sociedade brasileira, que aliás o usou, porque se quisesse tinha sabido antes das suas experiências anteriores que já indicavam claramente quem ele era, e aqui vinha na questão brasileira. Não é definitivamente o meu caso. Por isso é que eu, às vezes, perco um pouco a paciência com essa comparação, porque é estereotípica, não é? Mas o que eu queria dizer, para refletir nessa questão, é que eu também acho que a inconsequência da instituição pública brasileira contemporânea reforça muito este argumento. E as pessoas gostam de ouvir um argumento contundente. Bom seria se não houvesse governo nenhum. Isso é uma bela frase, mas eu sei que é só uma frase, porque, de fato, isso não há precedente na história humana, nem se está propondo para o Brasil isso, eu sei. Como eu tenho responsabilidade da tradução concreta no passado e talvez no futuro do que eu penso, e eu vou apanhar, para encerrar a minha participação, a sua própria preocupação, que é a substância da minha. Não há desenvolvimento sem investimento. Não há investimento sem poupança. E o nível de poupança, eu já tentei dizer aqui, vou dizer de novo, o nível de poupança de um país não é obra do acaso, não é consequência do espontaneísmo individual do mercado, senão de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer, faz bem feito ou faz mal feito. Isto é impressionante, se nós olharmos, e no Brasil está claro, o Gustavo deu os números disso, o governo é o maior fator de despoupança, mas é preciso tornar muito claro por que o governo é o maior fator de despoupança. Não é porque está arrecadando pouco, não. Nós tínhamos uma arrecadação bruta de 22% do PIB antes do Plano Real, antes de 94. O Plano Real elevou essa arrecadação bruta a 27% do PIB, e esta quadra de governo elevou essa arrecadação bruta a 32% do PIB. Isso com as principais despesas absolutamente deprimidas. O funcionalismo público está há 6 anos sem atualização dos seus vencimentos, e a sociedade brasileira não deveria gostar disso. É muito mais digno um programa de demissão, como nós fizemos no Ceará, e transformamos o Ceará no estado de maior liquidez entre todos os estados da Federação Brasileira. Eu falo com essa experiência para dizer que eu não sou um teórico do assunto. O nível de poupança com que eu governei era 27% líquidos, livres para o estado do Ceará aplicar. E aí foi possível fazer uma plataforma de infraestrutura, foi possível fazer indústria no Ceará, foi possível ganhar prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Eu só trago essa experiência aqui para a gente descer um pouco do teórico desses slogans, para dizer que eu sou um homem vivido nesse manejo, dessa relação do Estado com a economia. É muito confortável produzir no Ceará. Muitos gaúchos sabem muito bem disso. Um deles está ali, o seu Link da Petropac, que tem unidade lá, o Alexandre Grendene tem unidade lá, há um tradicional parceiro do Ceará, que é o Jorge Gerdau, que conhece como funcionam as coisas dessa relação, desse paradigma de relação. Portanto, só estou trazendo essa menção aqui para dizer que o nível de poupança de um país é consequência das instituições políticas deste país. É o modelo tributário que no Brasil prefere agravar as incidências em cascata na cadeia produtiva, porque isto é mais fácil politicamente de fazer, quando poderia construir um projeto de modelagem tributária que tomasse a coragem de gravar progressivamente o consumo e a apropriação especulativa de ganhos de capital e de propriedade, que é a nossa proposta. Quer fazer poupança? Desonere 100% espetacularmente toda a poupança salarial que for poupada do consumo.
Quer fazer poupança? Funda um regime de previdência. Podemos até discutir essa questão de privado ou não. Eu advogo, por conta do corte profundo de renda que o Brasil tem, como nenhum outro, que ele permaneça pública, pelo menos por uma transição, mas nunca mais controlada pelo governo. Podemos experimentar coletivos descentralizados de empresários, trabalhadores e aposentados que façam um jogo de vinculação deste acervo de poupança compulsória ao investimento produtivo, mas tudo isto se afirma na política, no desenho do Estado, no manejo do Estado, e não vamos mandar queimar o sofá, porque o problema da traição do Estado brasileiro não é o sofá. O que nós precisamos é ter uma racionalidade para além dos preconceitos absolutamente procedentes que temos hoje, porque o Estado que temos é ruim, caro, imperfeito, corrupto, ineficiente, desrespeitoso da sociedade brasileira. Sim, então vamos queimar o Estado. E a assimetria competitiva, ninguém quis refletir sobre este assunto. A assimetria competitiva que você diz com a sua experiência, o Brasil está sendo, não é vendido, está sendo comprado. Por causa dessa assimetria competitiva, você toma juros a 1% no Japão e no Brasil é 2,5% para descontar uma duplicata. Você tem uma maturidade tecnológica na Europa, que nós estamos defasados tecnologicamente aqui. Você tem escala nessa formação, grandes redes de hotel, por exemplo. Como é que funciona isso? Se você tem uma lucratividade de escala monstruosa, como é que um pequeno suporta coisa? E a economia brasileira é isto aí. A gente gostaria que fosse diferente, para bancarmos os modernos da competição livre, do livre mercado. Nós vamos para o brejo como sociedade, nós também não é para o brejo como povo e como instância produtiva. Agora, não precisa ser assim, porque concluo agora mesmo, o Brasil tem metade das terras férteis desocupadas do mundo, tem 25% da água potável do planeta, tem a segunda maior província mineral do mundo, tem a segunda maior diversidade de matérias-primas do planeta, tem uma matriz energética mais limpa e barata do mundo, e acho uma loucura privatizar a geração de energia elétrica, menos porque eu tenho preconceito, que sou a favor de privatizar telecomunicações, distribuição de energia, mas porque eu sei que a água, eu venho do Nordeste, mais do que ninguém, já sei o que o brasileiro vai aprender. A água é um mineral estratégico, finito, de grande escassez próxima no planeta. E se você privatizar a geração de energia elétrica num país que tem matriz de geração hidráulica, você está delegando o controle do nosso regime de águas a empresas privadas e, pior, de componente internacional. Isto é uma loucura de quem não quer pensar por modismos nos assuntos graves do país. E olha que eu sou a favor de privatizar telecomunicações, fui contra, foi perder tempo, porque a Telebrás na minha mão valia 42 bilhões de dólares. Se ela tivesse sido privatizada em 95, ela tinha sido 42 bilhões de dólares, essa gente esperou 3 anos depois, uma retração brutal de capital da liquidez internacional, uma desvalorização profunda dos ativos do terceiro mundo. A Telebrás foi vendida por 22 bilhões de reais. A prestação, e quando o câmbio foi estourado, aceitaram receber antecipadamente. Isso é o que é a privatização brasileira, 37% dela financiado com dinheiro público, que se nega ao pequeno empresário. Esse é o neoliberalismo, que não é neoliberalismo. No neoliberalismo, o banco quebra igual padaria, aqui se faz um PROER, para indenizar com dinheiro público, bancos falidos, assaltados, como o caso do Banco Econômico, que fundou um banco nas Ilhas Caimã. Isto é que está acontecendo no Brasil, a pretexto desse discurso pretensamente modernizador.